Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Meu irmão, minha irmã, você que veio com sua família, sua romaria, você que veio de longe, de perto, seja bem-vindo ao santuário. Nesta data em que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, rezando por toda a igreja, rezando pelo nosso querido Papa Francisco. Saudações fraternas a você, meu irmão, minha irmã, que também reza conosco, que também se une a nós pelos meios de comunicação social. Sejamos todos bem-vindos e nesta alegria do encontro de família, de irmãos, na casa da Mãe, saudemos com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. E no altar do Senhor, depositemos nossas intenções, rezando no dia de hoje, agradecido pela vocação do missionário redentorista que celebra o aniversário de ordenação sacerdotal, o Padre Edivaldo Manuel de Araújo. Agradecemos também a Deus pelo dom da vida dos nossos irmãos que na data de hoje celebram seu aniversário natalício. E no dia de hoje também o missionário redentorista, o Padre Sebastião Fernandes Daniel. Nossa oração e prece aos nossos irmãos falecidos, Maria Madalena Ribeiro e Maria Clara Ribeiro. Rezamos também pelo 7º dia de Joelza Lima. No altar do Senhor, nossas preces depositamos, confiando sempre na intercessão da Mãe Aparecida. Pedro e Paulo, colunas da Igreja, que de modos diferentes, no pensar e no agir, foram unidos no martírio pela mesma fé e testemunho de Cristo. Pedro nos lembra a igreja organizada em sua instituição. Paulo, a dimensão da igreja missionária. Foram os fundadores de nossa fé, do povo cristão. Nos deixam a nobre herança da fé, juntamente com os outros apóstolos. Somos hoje, todos nós, continuadores e os passadores dessa mesma fé em Cristo. Somos a igreja do hoje, do agora, chamado a dialogar e não ter medo das adversidades, sendo assim sinal no reino de Deus. O Senhor espera agora o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho missionário. Com esses pensamentos iniciais da nossa Eucaristia, cantemos, iniciando a nossa celebração. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é
tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo, a criança, vamos juntos caminhar. Ser igreja, serviço e a fé testemunhar. Todo santuário cantando, agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, todos juntos cantar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Preside a Assembleia Reunida, missionário redentorista, o Padre Ulisses, que trabalha na pastoral aqui do santuário. Temos também concelebrantes, queremos conhecê-los e acolhê-los. Sou Padre Sandro, da Diocese da Campanha, no sul de Minas Gerais. Padre Vanderlei, missionário redentorista, atualmente diretor da Rádio Aparecida. Padre Dirceu, Paróquia Santa Rita de Cássia, Arquidiocese de São Paulo. Padre Francisco Russell, de la Diócesis de Santíssima Concepción, en Chile. Padre Márcio, da Paróquia São Gonçalo, no Centro de Contagem, Arquidiocese de Belo Horizonte. Mais uma vez, na alegria deste nosso encontro, nos saudemos, acolhendo a cada uma, com uma grande salva de palmas. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Batizados e batizadas numa só igreja, é este o sinal com que iniciamos cada momento de oração, cada momento de celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido romeiro e romeira, que o amor imenso de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus, nosso Santíssimo Redentor, que a luz, a paz, a união do Divino Espírito Santo, nesta festa de São Pedro e São Paulo, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A grande intenção desta Santa Eucaristia, primeiramente agradecer a Jesus que nos deu a nossa igreja. Uma igreja que envolve todos os cristãos e uma igreja que gostaria de abraçar toda a humanidade. Ao mesmo tempo, nós pedimos pela unidade dessa igreja ao redor de Pedro, que hoje se chama Francisco. E pedimos pela missionariedade, pelo espírito missionário da nossa igreja, cujo exemplo maior é São Paulo apóstolo. Que Deus olhe com muita misericórdia, porque ao longo dos séculos nós fomos, em nosso egoísmo, em nossa sede de poder, em nossas ideologias, fomos nos dividindo. E hoje somos um mundo de pequenas igrejas cristãs, umas maiores, outras menores, e sempre com tentações de se dividir ainda mais. Vamos pedir o perdão de Deus, que Ele nos una e nos reúna para que haja um só rebanho e um só pastor. E peçamos também que nos perdoe às vezes a nossa vivência de uma fé acomodada, que só consome, mas não partilha tantos dons e graças que o Espírito Santo nos concede. Façamos o nosso ato penitencial. Senhor,
Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade Nossas mãos aos de céus, nós. cantando, clamemos ao Senhor. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de Piedade de nós. Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós. 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 O Deus de infinita misericórdia, que Ele tenha compaixão de todos nós, perdoe nossos pecados, converta o nosso coração, cure as nossas enfermidades, que Ele nos conduza, unidos em Cristo com Maria, à vida eterna. Amém. Na alegria dessa grande festa, entoemos com alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, Paz na terra, seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o Criador. Santuário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador. Com as nossas palmas, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória
Ó Deus nosso Pai, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, ouçamos que o Senhor irá nos falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o. Não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas.
Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isto eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No coração da mãe é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Todos vocês. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. E Nossa Senhora diz a você, meu irmão, a você: bem-vindo, bem-vinda à minha casa. Essa aqui é a grande casa de Nazaré, de Nossa Senhora. E é no coração da mãe que a gente encontra o Filho, nosso Salvador. O Cristo, Filho de Deus, é aqui no coração da mãe. Ela está lá no cantinho dela, rezando conosco, e aqui no centro estão os sinais da presença de Jesus ressuscitado. Queridos concelebrantes, de modo especial, Padre Francisco, que veio lá do Chile, seja bem-vindo. E a gente coloca o Chile também dentro da nossa oração, esse país irmão que nós temos, não é mesmo? E tantos de vocês que vieram acompanhando os seus sacerdotes lá da paróquia de Santa Rita, de outras paróquias também, sejam todos bem-vindos. Sinta-se na sua casa, porque essa casa de Nossa Senhora é você que está construindo e é você que está embelezando. Então, minha gente, hoje é a festa de São Pedro e São Paulo. Mês de junho, festa junina, lá vem São João, lá vem Santo Antônio, e a gente encerra com a festa de São Pedro e São Paulo. Uma festa importante e uma festa também muito atual, porque ela nos provoca. Na leitura dos Atos, vocês viram que os primeiros cristãos, aqueles discípulos, apóstolos de Jesus, sofreram demais. Logo após a ressurreição, a ascensão de Jesus, eles começaram a ser perseguidos. E é interessante como a mesma covardia que demonstraram durante o momento em que Jesus foi preso, torturado, crucificado, morreu na cruz, quando o Espírito Santo toma conta da vida deles, eles se transformam em apóstolos corajosos. E enfrentam as mesmas dificuldades de Jesus. Tiago imediatamente foi degolado por Herodes. Pedro foi preso e Herodes iria matá-lo também. Mas aí Jesus se manifesta, presente na sua igreja. Eu vou estar com vocês até o final dos séculos, até o final do tempo. E ele milagrosamente liberta Pedro da prisão e o restitui à comunidade que rezava, orava por ele. E é bonito também na segunda leitura, Paulo já preso, esperando a morte, ele escreve para o seu discípulo Timóteo. Palavras que a gente poderia guardar no coração para também poder repetir um dia na nossa vida. Combati o bom combate. Guardei a minha fé. Levei a palavra de Deus a todos. E agora eu espero a coroa, a recompensa da coroa que Deus vai me dar. Combati o bom combate. Quantos de nós podemos repetir essa palavra de Paulo? Combati o bom combate. Estou combatendo o bom combate.
Porque a vida só vale a pena ser vivida na medida que a gente aceita o combate. E nesse combate a gente guarda a fé que recebeu no batismo. A gente alimenta essa fé. A gente espalha essa fé, leva para os outros. Aí você pode dizer: estou combatendo o bom combate. Fé não é um dom de Deus para ser guardado dentro de uma caixa, para ser escondida. É algo para ser comunicado, para ser irradiado, para ser espalhado. E depois vem essa cena bonita do Evangelho, em que Pedro responde por todos nós, quando Jesus pergunta: o que é que vocês pensam? O que é que andam dizendo por aí que eu sou? E havia tudo quanto era opinião sobre Jesus, como hoje em dia também existe. Tem gente que está dizendo que o Senhor é Elias que voltou. Não, o Senhor é Jeremias, o Senhor é algum dos profetas, o Senhor é João Batista, seja lá o que for. Mas eu quero saber de você. O que é que você diz que eu sou? E aí Pedro, já representando a todos nós, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que diz Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Digamos todos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta fé de Pedro, esta é a nossa fé, de todos nós. E essa é a rocha, essa é a pedra sobre a qual está edificada a nossa igreja. Não podemos ter outro ponto de partida, outro fundamento, a não ser esta fé em Jesus, como Messias prometido e como Filho de Deus encarnado. Se eu tenho isso na convicção do meu coração, eu sou cristão, eu sou cristã. Mas sem essa união profunda com aquela fé declarada por Pedro, nós talvez tenhamos alguma crença, mas não somos cristãos o suficiente. A nossa fé não se baseia em devoções que nós temos. A nossa fé não tem como rocha a minha devoção a Nossa Senhora Aparecida, a São Benedito, a Santo Antônio. A nossa fé tem como rocha nosso Senhor Jesus Cristo, único Salvador de todos nós. Isso é importante para a nossa vida. E creio que então a palavra de Deus do dia de hoje, ela traz para nós uma mensagem muito importante. Porque como é bonito ver que Pedro titubeou na sua fé, sempre entusiasta de Jesus. Por um instante, ele teve medo, como nós temos medo. Negou Jesus. Mas quando ele retoma, quando Jesus pergunta para ele após a ressurreição, e Jesus não pergunta para ele, ou recrimina: o que você fez? Não, só pergunta isso: Pedro, você me ama? E quando Pedro repete 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, nosso Senhor o confirma como sendo o pastor do seu rebanho, que somos nós. Um só rebanho, um só papa. Não existem 2, 3, 4 papas. Nenhum de nós pode se colocar no lugar de Jesus como sendo o pastor do rebanho. Hoje é o Papa Francisco. Pobre do cristão que diz: tudo bem, aceito Jesus, mas não aceito o Papa. Pode estar se enganando tremendamente na sua vida. E é importante que esse Pedro, ele nos confirma nessa fé. E ele nos dá a certeza de que a mesma fé daqueles apóstolos, de Nossa Senhora, é a nossa fé hoje. Eu estou. Não somos igreja perfeita, somos cheios de pecados, mas o importante é que eu não arredo mão da minha fé. E por mais que às vezes eu me distancie um pouco, eu faço questão de voltar, retomar, ir até Aparecida, renovar a minha confissão, retomar a participação na minha comunidade, ser cristão, ser cristã de comunidade. Uma só fé, um só batismo. E é importante então que a gente esteja atento, minha gente, porque essa fé de Pedro, infelizmente, já no tempo de Pedro, começaram a haver cristãos que se dividiam, não aceitavam, não é mesmo? São Paulo enfrentou tantos cristãos judeus que queriam, aqueles conservadores, queriam que todo mundo seguisse o Antigo Testamento. E quem não seguisse o Antigo Testamento não podia ser cristão. E Paulo falou: não é assim que Jesus quer.
Todos podem ser cristãos, não precisa ter a fé judaica lá de trás para ser cristão. Isso foi importante. Infelizmente, ao longo dos séculos aconteceu muita divisão, não é mesmo? Lá pelo século XI, o bispo de Constantinopla excomungou o Papa excomungou o bispo, e temos até hoje a Igreja Ortodoxa, que se separou no século XI. Hoje já está bem mais próxima de sermos uma só comunidade, mas ainda separados. Século XV, lá vem Lutero, separa-se totalmente do Papa, cria o protestantismo, e esse protestantismo se divide em milhares de seitas, né? Hoje nós temos no nosso Brasil um mundo de gente, parece até franquia, de tempos a tempos alguém abre uma igrejinha, bota um nome novo, né? E lá vai o católico atrás daquilo, buscando o quê? Cura, bem-estar, riqueza. Tudo isso não faz parte. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma rocha, uma pedra só, Jesus. A ti, diz Jesus a Pedro, não disse a Paulo, não disse a Tomé, não disse a ninguém, disse só a Pedro: eu te darei as chaves do reino do céu. Podia ter dado chave para todo mundo, deu para Pedro. Guarde isso no coração, minha gente, quando vem a tentação de correr atrás de algum pregador, aí, de algum líder, pense um pouquinho, é a rocha? É sobre essa rocha que Jesus criou a sua igreja? Não é. Finalmente, Paulo nos traz uma mensagem muito importante: ser missionário. Uma coisa que é importante na nossa vida, a nossa fé em Jesus, quanto mais a gente reparte, quanto mais a gente passa para frente, mais ela cresce dentro da gente. Quanto mais a gente esconde, se envergonha, não confessa essa fé, mais ela murcha dentro de nós. Nós somos missionários e missionárias, como foi São Paulo. Nunca esconda, nunca tenha vergonha de dizer: eu sou cristão pela graça de Deus, eu sou cristã pela graça de Deus. Confesse a sua fé em casa, porque tem gente que se esconde para rezar em casa, não confessa a sua fé em família, no serviço, no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja. Eu sou cristão. Não precisa fazer pregação, mas tem aquela atitude de honestidade de cristão e de cristã. Espalhe a sua fé, não a esconda, e faça com que essa fé possa crescer sempre dentro de você, naquela missão bonita de sempre lutar pela unidade, nunca pela divisão, pela reconciliação e não pelo ódio, pela mágoa. Lute, porque ser igreja é ser união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ser união entre nós como irmãos e irmãs, uma igreja sinodal. Nossa Senhora é o exemplo de tudo isso para nós, que ela nos ajude a sermos Pedro e a sermos Paulo, que ela nos ajude a sermos fiéis ao único batismo que recebemos e não existe outro batismo, que ela nos ajude a sermos fiéis a seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Em pé confessemos todos juntos a fé de Pedro, a fé de Paulo, a fé de Francisco, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Santo, unidos ao vosso Filho Jesus, vamos vos pedir por nossas necessidades, e como vosso povo, esperamos o vosso auxílio. A vós clamamos rezando: Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. O Senhor chamou a Pedro e outros discípulos.
Rezemos pelos líderes da Igreja para que ajudem o povo a encontrar o caminho da vida e da salvação. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. A Igreja caminha no meio do mundo. Rezemos por todos os povos e nações, para que trilhem o caminho do bem, da humildade e da simplicidade que brotam no Evangelho. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. O Senhor escolheu os apóstolos, Pedro e Paulo, como colunas da Igreja. Rezemos pelo nosso Papa, para que, guiado pelo Espírito Santo, saiba transmitir ao povo a vontade divina e promova a justiça entre os povos. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. A família é uma pequena igreja. Rezemos pelas famílias cristãs para que vivam unidas na fraternidade, na concórdia, na paz e no diálogo amoroso uns com os outros. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado por vosso amor presente entre nós. Fortalecei-nos na vivência do vosso reino, na unidade, na missão de cada dia, caminhando unidos em Cristo, vosso Filho e nosso Redentor. Amém. Liturgia eucarística, participar e agradecer. No altar do Senhor, pão e vinho ofertamos. Ofertamos junto com essas espécies todas as famílias, comunidades, romarias presentes no dia de hoje. Ofertamos a família dos devotos que reza e evangeliza através do Santuário Nacional. Que nossa oferta seja um dom e gratidão ao Senhor nosso Deus. Você também que deseja fazer e trazer a sua oferta, pode estar depositando-as nos cofres que ficam ao longo dos corredores do santuário ou através dos nossos colaboradores que também estarão passando por entre nós. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que nossas oferendas, nossas romarias, nossos sacrifícios sejam aceitos
por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, a sua santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. E volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este santo sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno, é justo, é nossa alegria e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus de infinita misericórdia, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregam a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. E é por isso que estamos aqui reunidos na casa da Mãe, com todos os anjos, santos e santas. Nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando neste momento o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Pedro e Paulo, e todos os santos que neste mundo viverão na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Erguendo suas mãos para a hóstia consagrada e para o cálice. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Unidos em Cristo com Maria, com toda alegria, com toda fé, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as guerras. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Digamos todos: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz de Jesus ressuscitado esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira de nós o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, momento da comunhão. Você irá comungar, aproxime-se dos corredores do santuário, faça a sua comunhão na frente do ministro da Eucaristia, também o cuidado de dar o lugar, o espaço àqueles que estão um pouco mais atrás, para que possam também se aproximar. Cantemos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante a vosso. Celebrando Pedro e Paulo, queremos também elevar nossa prece ao Senhor, pedindo que suscite nos seios de nossas famílias, de nossa comunidade, santas e vocações para a Igreja. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois
pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Hoje é importante que a gente, com São Pedro, renove o amor que nós temos a Jesus. Jesus não perguntou se ele acreditava nele, mas se ele o amava. Te amarei, Senhor. Cantemos todos juntos. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo, Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Refeitos por este sacramento da Santa Eucaristia, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na unidade da vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos firmes na fé, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, aquela que nos leva, aquela que nos aponta a Jesus, direcionando o nosso olhar à querida imagem da Mãe Aparecida, renovemos nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos
fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos todos, acenando em direção à imagem de Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Peço que todos os sacerdotes abençoem o povo junto comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a nossa igreja. Amém. Ele que vos instituiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos e irmãs. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Vamos em paz. Que Jesus, Maria e José sempre nos acompanhem. Graças a Deus. Nossas mãos aos céus, saudemos a Mãe de Deus e nossa. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Pedro e Paulo! Viva Pedro e Paulo! Viva o Santo Padre, o Papa! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Nosso canto final é a nossa próxima Eucaristia, logo mais ao meio-dia. Cantemos.